Olá, pedagogos do Brasil, que caminho bonito nós temos trilhado até aqui, nos formando para esse tema tão importante para as nossas salas de aula e para a nossa boa formação, que é o lúdico e a aprendizagem. Até aqui a gente conseguiu compreender, a gente conseguiu caminhar no conceito de lúdico, a gente conseguiu permitir que desmistificasse alguns conceitos, mas que acima de tudo reforçasse em nós, professores e pedagogos, essa ideia de que a ludicidade é muito importante nos dias atuais, na nossa contemporaneidade. A gente percebeu a diferença entre jogos, a gente percebeu a brincadeira como elemento essencial, a gente foi entrando no universo do brinquedo, percebendo aquilo que é estrutura, aquilo que não é estrutura, fomos entrando aí na literatura e percebendo que o quanto é importante alimentar a vida das nossas crianças, a imaginação das nossas crianças, fortalecendo assim o ensino e a aprendizagem. Fomos entrando no mundo da arte e percebendo o quanto ela é importante nos dias atuais e o quanto ela é um forte auxiliador da nossa aula lúdica. E hoje essa temática, ela vem com essa importante temática, a brinquedoteca e a ação docente. A gente vai começar a perceber que esse cenário ele tem saído de cena para entrar na nossa ação pedagógica e a brinquedoteca ela não mais seja aquele cenário só lá numa sala fixa, mas ela agora é uma brinquedoteca móvel que entra para dentro das nossas salas de aula e proporciona nas nossas crianças um espaço de profundo e aprendizagem todos os dias e não mais só um dia na semana como nos era propostos há algum tempo atrás. A brincadeira é uma atividade voluntária e consciente, é uma forma de atividade social infantil onde a característica é a imaginação. A gente muito se falou da imaginação nessas aulas. A gente muito reforçou o quanto é importante alimentar a imaginação das nossas crianças. E os diversos significados da vida favorecem uma ocasião educativa única para a criança. Então, ali é um ser em processo de formação e a nossa responsabilidade é tamanha em alimentar, em encher, em preencher a sua imaginação com coisas que gerem esse aprendizado de profundo imaginação forte, fortalecida das nossas crianças. Então o espaço lúdico, ele foi ganhando forma, ele foi ganhando espaço dentro da educação, nos cenários educacionais. E os cantinhos, a gente pode perceber aqui, né, a brinquedoteca como esse cantinho, né, que são interessantes, muito simples de se criar e principalmente enriquecedor para o estímulo de descobertas, porque ali a gente vai perceber que são salas bem decoradas e com cantinho preparado para elas, mostra o quanto elas são importantes e a preocupação do bem-estar, além de ser bonito e aconchegante, colorido. Então a gente vai começando a perceber que esses espaços, que era apenas em uma sala de aula, ele começa a ganhar forma por toda a escola, começa a colorir todo o espaço escolar para proporcionar assim esse ensino de profundo aprendizagem. E a origem da brinquedoteca. Nós começamos a falar muito de lúdico e a gente começa a perceber que o lúdico ele só entrou dentro das nossas salas de aulas, dentro das escolas, dos espaços escolares, através deste lugarzinho chamado brinquedoteca. Era uma sala, né? A história relata que a brinquedoteca surge com várias denominações, né? E as primeiras foram os Toy Library, que em inglês, né, quer dizer em português, a biblioteca do brinquedo, esse Toy Library. Né? Na Inglaterra, Ludothek, e na França, Letox, e na Suécia. Então, a gente começa a perceber que esses ambientes lúdicos, eles eram feitos em um espaço sozinho na escola. Era tirado uma sala de aula para que pudesse fazer esse espaço chamado
brinquedoteca. E nesse espaço havia então um cronograma para que todo dia um professor tivesse a oportunidade de levar a sua turma para aquele espaço lúdico, para aquele espaço de profundo e aprendizagem. Isso no mundo inteiro. No Brasil, a brinquedoteca ou ludoteca, o lúdico já ia entrando, sob influências dos portugueses que se instalaram em diversos pontos do mundo. Então a gente começa a perceber aqui o cenário dessas brinquedotecas, né? Graças a Deus aqui eles ganharam formas. As nossas salas de aula também têm esse espaço lúdico, mas temos ali aquele espaçozinho reservado para reforçar a nossa aula lúdica, proporcionando esse ambiente de conhecimento e prazer para as nossas crianças, né? O Brasil, né, o primeiro projeto de brinquedoteca surgiu com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, né, a APAE, né, onde ela recebe a pessoa com deficiência, e em 1971, né, esse espaço ele ganhou força aqui no Brasil, né, para trabalhar principalmente com esse público que é a pessoa com deficiência. Então começou a trazer o lúdico, esse espaço de brinquedoteca ou ludoteca, principalmente pela APAE. Foi uma grande aliada da educação, né, que hoje aí está aí também caminhando juntas para proporcionar esse ambiente de profunda aprendizagem nas nossas escolas. A brinquedoteca na escola, critérios para a montagem. Olha como era, né? Era um espaço preparado para estimular a criança a brincar, possibilitando o acesso a uma grande variedade de brinquedos dentro de um ambiente especialmente lúdico. E hoje a gente começa a perceber que esse espaço que era preparado para estimular, né, para possibilitar a aprendizagem, né, a variedade de brinquedos, ela ainda existe hoje nos nossos espaços escolares, mas as nossas salas de aulas também têm se transformado nesse espaço lúdico, nessa ludoteca, para que assim as crianças tenham também de fato a sua alimentação, a imaginação alimentada e esse ambiente de profunda aprendizagem totalmente preparado por profissionais que sabem o que estão de fato fazendo. A atuação docente na brinquedoteca e o educador brinquedista. Então antes a gente tinha esse profissional, né? A brinquedoteca, por ser esse espaço organizado para incentivar a criança o brincar, possibilitando o acesso a uma grande variedade de brinquedos dentro do ambiente lúdico em que a criatividade, a brincadeira são jogos e elementos fundamentais. A gente ainda tinha essa figura chamada o educador brinquedista, que era uma pessoa preparada para ficar só ali na brinquedoteca e proporcionar junto com o professor da sala de aula esse espaço lúdico, né? Então hoje todo professor ele também é de fato esse educador brinquedista que vai para ali, mas ele tem uma intenção do que ele vai fazer, porque ele está levando a sua criança, a sua turma para aquele espaço lúdico naquele dia. No Brasil, devido ao contexto social brasileiro, pode-se dizer que houve um crescimento do número de brinquedoteca no âmbito escolar, se expandiu de forma mesmo assim numerosa, que hoje configuram como agentes de mudança de ponto de vista educacional. Então, como eu disse para vocês, ainda existe esse espaço separado, porém as nossas salas de aulas têm se transformado nesse ambiente lúdico, né? E graças a Deus, o empenho de nós profissionais temos abraçado essa causa, proporcionando para as nossas crianças esse espaço de profunda aprendizagem. O brinquedo artesanal e o uso de sucatas na brinquedoteca. A gente falou muito do brinquedo estruturado e do brinquedo não estruturado. As brinquedotecas de instituição de educação infantil devem propiciar situações de interação e de aprendizagem, bem como possibilitar o desenvolvimento da autonomia e das capacidades afetivas, cognitivas e sociais, constituindo-se em um espaço onde a liberdade, a arte, a vontade, a sensibilidade, a cultura, o prazer de brincar e o respeito à criança estejam sempre presentes. Então a gente começa a proporcionar também para a criança
esse local onde o brinquedo artesanal ele também é produzido por elas, para que possa reforçar de fato essa aprendizagem e alimentar essa imaginação que é tão fértil na criança. E aqui a gente pode observar, né, muitos brinquedos de sucata, né, aí tá aí o pote de sorvete, né, lata de margarina, potes de achocolatado, para que assim a gente possa criar também o brinquedo juntamente com a criança, proporcionando para ela. A escola e brinquedoteca como função social. Então, muito se fala nos documentos nacionais como a escola como ter essa função social. A brinquedoteca na escola também possui a função social de integração, filhos, pais, comunidades, né? 3 elos essenciais para que haja também o ensino-aprendizagem, bem como possibilita a educação dos pais dos alunos. Quando os pais observam as brincadeiras dos seus filhos, passam a conhecê-los melhor, passam a perceber o potencial que eles têm, os filhos deles têm, e aprendem a escolher os brinquedos que eles derem mais adequados. Então, os pais vão ter essa oportunidade de filtrar aquilo que é essencial para comprar para os seus filhos, né? E por aqui a gente encerra essa aula percebendo o quanto é importante, né, percebermos a importância desse espaço chamado ludoteca, brinquedoteca, mas o quanto ele ganhou forma, o quanto ele foi se alterando, foi se mudando ao longo das décadas, e assim as nossas salas de aula também já proporcionam esse ambiente de profundo e lúdico aprendizagem.